Então feche os olhos comigo por um instante e imagine. Esta noite, quando o seu corpo repousar na cama, talvez não seja apenas descanso o que você viverá. Talvez aquilo que chamamos de sono seja, na verdade, a passagem para uma dimensão onde a consciência abandona as grades da carne e vagueia em territórios que não conhecemos. E se eu lhe dissesse que ao adormecer você não some, você continua, mas em outro estado, em outro lugar, em outra vibração? Essa revelação não é uma metáfora barata, mas uma provocação para o seu espírito. Porque dentro de você, ainda que negue, já existe a sensação de que o sono esconde segredos que ultrapassam o simples ato de fechar os olhos. Ao longo da história, homens e mulheres inquietos perceberam isso. O Egito Antigo acreditava que os sonhos eram mensagens dos deuses. Na Grécia, filósofos como Platão descreviam o sono como a abertura de portais invisíveis, onde a alma podia tocar realidades superiores. Hoje, a ciência confirma que durante o sono, o cérebro entra em estados alterados, comparáveis a experiências de meditação profunda ou até as chamadas experiências de quase morte. Mas será que esse dado técnico responde ao enigma? Ou será apenas um pedaço da verdade, incapaz de abraçar a vastidão do mistério? Porque há algo que a lógica não consegue explicar. Quantas vezes você já acordou com a impressão de ter vivido outra vida inteira em poucas horas? Quantas vezes um sonho deixou em sua pele a marca de uma emoção tão real que parecia impossível ser apenas imaginação? A ciência insiste em chamar de ilusão, mas sua alma sabe que há mais. O sono é uma arena secreta onde a consciência se desprende das correntes. É ali que o ser humano se revela em sua totalidade. Não apenas como corpo que respira, mas como viajante de mundos que não cabem em mapas. George Gurdjieff dizia que a maioria de nós vive como adormecida mesmo quando desperta, escrava de automatismos e ilusões. Se é assim, o que acontece quando finalmente deitamos a cabeça e o corpo cede? Será que nesse momento, paradoxalmente, acordamos? A contradição é brutal. Durante o dia, acreditamos estar acordados, mas reagimos como máquinas. Durante a noite, julgamos estar desligados, mas talvez seja aí que a consciência encontre a sua mais pura liberdade. Esse paradoxo, que Gurdjieff tanto provocava em seus discípulos, é o ponto de partida para entender que o sono não é apenas biologia. É também metáfora viva da nossa condição espiritual. Os estágios do sono, mapeados pelos cientistas, não esgotam a experiência. Sim, há fases de ondas cerebrais, há ciclos de REM, há funções de memória e aprendizagem. Mas e o que não se mede? E aquela sensação de sair do corpo, de flutuar sobre si mesmo, de atravessar portas invisíveis? São milhares os relatos de homens e mulheres que, durante o repouso, descrevem viagens a lugares nunca antes vistos, encontros com seres que parecem mais reais do que qualquer pessoa de carne e osso. Seriam delírios coletivos ou uma pista de que a consciência não está presa ao cérebro, mas é algo que nos ultrapassa? Pense, se a consciência fosse apenas produto do cérebro, como explicar sonhos premonitórios ou lembranças de encontros que mais tarde se confirmam? Como explicar símbolos universais que surgem em culturas distintas, como se houvesse uma linguagem secreta que todos falamos enquanto dormimos? Carl Jung chamaria isso de inconsciente coletivo, mas Gurdjieff iria além. Ele diria que o sono é o ensaio do despertar verdadeiro, porque só quando ousamos perceber que somos mais do que nossos pensamentos cotidianos, começamos a tocar o real. A noite, quando se aproxima, não é apenas um intervalo, é um convite para atravessar um limiar. Seu corpo pode estar imóvel na cama, mas sua consciência viaja. E essa viagem, muitas vezes, é moldada pelo estado em que você adormeceu.
Se mergulha no sono carregado de medo, ansiedade e peso, encontrará ambientes densos, quase sufocantes. Se, ao contrário, fecha os olhos com um coração leve e uma intenção clara, pode encontrar clareza, ensinamentos, encontros espirituais que transformam. Não é acaso, é lei invisível. O sono é reflexo do que você carrega por dentro. E talvez seja exatamente isso que mais nos assusta. A percepção de que cada noite pode nos mostrar quem realmente somos. O travesseiro se torna um espelho, onde não conseguimos mentir. Ali, o inconsciente revela traumas, desejos, fragilidades. Ali também nos é dada a chance de voar, de expandir, de tocar algo sagrado. O que chamamos de sonho pode ser tanto máscara quanto revelação. Pode ser ruído do cérebro ou pode ser mensagem cifrada do cosmos. Cabe a nós aprender a distinguir. Você já sentiu, ao acordar, a estranha certeza de que viveu algo mais real do que a vida de vigília? Já experimentou a sensação de que esteve em outro lugar, encontrou outras pessoas ou atravessou uma paisagem que não existe neste mundo? Esses fragmentos são sinais. Sinais de que sua consciência não se limita ao espaço de sua cama. E se o sono é a chave, talvez tenhamos vivido a vida inteira sem perceber a porta que se abre todas as noites diante de nós. Mas a pergunta que fica é a mais inquietante. Se cada noite é uma viagem, por que a maioria de nós retorna sem lembrança? O que se esconde atrás do véu do esquecimento matinal? Será autoproteção da mente? Ou seria que não estamos prontos para encarar o que realmente vivemos quando o corpo repousa? E é aqui que a tensão cresce. O que você chamaria de realidade? O que acontece enquanto você sonha é menos real do que aquilo que vive ao acordar. Ou será que o contrário é verdadeiro e a vida desperta não passa de um sonho longo, enquanto o sono nos conecta com a verdadeira essência? Se Gurdjieff estivesse aqui, ele sorriria com ironia e perguntaria: você está mesmo acordado agora? Talvez a resposta esteja no silêncio entre uma respiração e outra, quando o corpo adormece e a alma desperta. Talvez seja nesse abismo que descobrimos que não somos apenas carne, mas viajantes de um universo invisível. E então eu lhe pergunto, quando você fechar os olhos esta noite, estará apenas dormindo? Ou estará entrando em uma realidade que pode transformar para sempre a forma como você entende a si mesmo? Quando a noite chega e o silêncio se derrama sobre a casa, o corpo começa a ceder, como se o peso do dia finalmente encontrasse repouso. Mas a consciência, essa chama que nunca se apaga, não descansa. Ela se solta, se desprende pouco a pouco, até flutuar em territórios que raramente ousamos admitir. Você já sentiu a estranha sensação de estar deitado, mas perceber-se observando a si mesmo de fora, como se fosse espectador da sua própria existência? Esse instante, tão breve quanto perturbador, é uma pista do que acontece todas as noites sem que você perceba. A jornada da consciência é um fenômeno silencioso e ao mesmo tempo grandioso. Pesquisadores como Robert Monroe dedicaram a vida a estudar esse descolamento entre corpo e consciência, conhecido como projeção astral ou experiência fora do corpo. E os relatos são impressionantes. Pessoas comuns, professores, enfermeiras, trabalhadores, descrevem a mesma sensação, a de estar em outro lugar, vendo paisagens que nunca conheceram, encontrando pessoas que já se foram ou descobrindo respostas que pareciam impossíveis de alcançar. Não são visionários distantes, são pessoas como você, com uma vida marcada por responsabilidades, perdas, esperanças e medos. Imagine alguém que, antes de dormir, carrega no peito as tensões do cotidiano. Uma mãe que se preocupa com os filhos adultos enfrentando crises financeiras. Um homem que carrega a dor da aposentadoria forçada. Uma mulher que tenta lidar com a solidão depois de perder o companheiro de toda uma vida. Essas emoções não desaparecem com o fechar dos olhos.
Elas moldam a viagem noturna da consciência, como ventos que empurram um barco frágil em direção a mares tranquilos ou a tempestades escuras. Quando adormecemos cheios de ansiedade, é como se mergulhássemos em águas pesadas, onde os sonhos se tornam labirintos densos, sufocantes. Mas se, em contrapartida, adormecemos com uma intenção clara, um pensamento de esperança, podemos encontrar horizontes inesperados, encontros luminosos, símbolos que confortam, mensagens que aquecem o coração. É aqui que se revela algo essencial. O sono não é passivo, ele responde à vibração interior. Talvez você se lembre de noites em que adormeceu em meio ao desespero e sonhou com cenários cinzentos, repetitivos, que apenas refletiam sua dor. E talvez também se recorde de noites em que, apesar das dificuldades, você entregou suas preocupações a Deus, a algo maior, e então sonhou com lugares de paz, com presenças que transmitiam serenidade. Esses contrastes não são obra do acaso, são espelhos. O sono mostra, com brutal honestidade, aquilo que carregamos em silêncio dentro de nós. Gurdjieff dizia que o ser humano vive como uma máquina, movido por impulsos automáticos, sem consciência real do que sente e pensa. Durante o sono, essa condição se revela ainda mais clara. Nossos estados emocionais guiam a jornada da consciência, como se cada preocupação fosse um bilhete invisível que determina o destino da noite. A pergunta é, que viagem você tem escolhido sem perceber? Quantas noites foram gastas em paisagens de medo porque adormeceu sem limpar o coração? O presente, o agora de 2025, torna essa questão ainda mais urgente. O mundo está carregado de incertezas, notícias que nos atravessam como lâminas, crises que drenam a esperança. Muitos dormem com o peso de contas que não conseguem pagar, com a dor de uma perda recente, com o medo de envelhecer sem propósito. Esse peso não fica do lado de fora da porta do quarto. Ele entra com você, se deita ao seu lado, molda seus sonhos. A consciência, livre do corpo, apenas reflete o que você traz dentro dela. Mas aqui também está a chave. Há quem, em meio à dor, encontrou no sono uma espécie de revelação, como a mulher que, após noites de insônia, por causa do luto, sonhou com o marido falecido sorrindo em silêncio, apenas segurando sua mão. Ao acordar, ela não tinha mais medo da solidão. Ou o homem que, depois de perder o emprego, começou a pedir antes de dormir uma direção, um sinal. Numa dessas noites, sonhou que caminhava por uma estrada iluminada, e no fim havia uma placa com uma palavra simples: recomeço. Ao despertar, não encontrou um emprego imediatamente, mas encontrou coragem para se reinventar, para aprender algo novo. O sono não resolve nossas dores como mágica, mas pode nos oferecer imagens, símbolos e encontros que plantam sementes de transformação. Por isso, quando a noite vier, pergunte a si mesmo: com qual estado de espírito você está entregando sua consciência? Com qual emoção você está definindo a rota da sua jornada invisível? Porque, quer perceba ou não, a cada noite você viaja. E talvez a sua viagem mais importante não aconteça nos dias, mas nas madrugadas em que o corpo repousa e a alma se expande em silêncio. Então surge a questão que ecoa como um sussurro perturbador. Se a cada noite você tem a chance de visitar outros mundos, de encontrar respostas, de curar feridas, por que insiste em adormecer como se estivesse apenas se desligando da vida? Há um instante misterioso entre a vigília e o sono, em que a mente se abre como uma porta entreaberta. É nesse limiar, conhecido como estado hipnagógico, que grandes gênios encontraram respostas que mudaram o rumo da humanidade. Thomas Edison adormecia segurando uma esfera de metal nas mãos. Quando o corpo relaxava e a esfera caía no chão, ele despertava com ideias que não surgiriam em plena vigília. Nikola Tesla fazia o mesmo.
Adormecia formulando perguntas e despertava com imagens, símbolos e soluções. O sono, longe de ser apenas descanso, tornava-se um laboratório secreto, um espaço de criação e revelação. E se você pudesse fazer o mesmo? E se, antes de fechar os olhos, plantasse sementes na terra fértil do inconsciente? Talvez a resposta para um dilema financeiro, uma dor emocional ou uma dúvida sobre o futuro já esteja esperando para emergir enquanto você sonha. Quantas vezes você acordou com uma ideia súbita, uma clareza inesperada, ou até com a sensação de ter recebido uma mensagem que não veio de você mesmo? Esses lampejos não são coincidência. São janelas para um campo de possibilidades que se abre quando a consciência se solta das amarras do corpo. Mas por que ignoramos esse poder? Por que tratamos o sono como uma mera pausa, como se fosse apenas um intervalo sem importância entre um dia e outro? George Gurdjieff dizia que vivemos num estado de semi-hipnose, como se estivéssemos sempre distraídos do essencial. E talvez seja justamente por isso que não percebemos o quanto desperdiçamos as horas noturnas. O sono pode ser tanto prisão quanto libertação. Depende da consciência com que nos aproximamos dele. Você já experimentou pedir algo antes de dormir e acordar com uma resposta? Se já viveu isso, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de alguém que ainda não acredita nesse mistério. Ao repetir uma frase antes de adormecer, você dá uma direção à sua consciência. Quero acordar renovado. Desejo compreender este problema. Mostra-me o caminho da paz. Essas simples palavras funcionam como bússolas. Enquanto o corpo descansa, a mente continua navegando. E as intenções lançadas antes do sono se tornam estrelas que guiam a viagem. Não é acaso quando você acorda com uma ideia nova para o trabalho, um consolo inesperado para a dor ou até uma inspiração para mudar algo profundo em sua vida. Mas surge a pergunta: será apenas imaginação ou realmente acessamos outras dimensões? Muitos relatos de sonhos lúcidos em que a pessoa percebe que está sonhando e consegue interagir conscientemente, trazem detalhes impossíveis de reduzir a meros disparos aleatórios do cérebro. Pessoas descrevem ter voado sobre cidades que nunca visitaram ou encontrado parentes já falecidos em diálogos tão vívidos que, ao despertar, ainda sentiam o calor do abraço. Como explicar tamanha intensidade? Estaríamos apenas dentro de nossas mentes ou, de fato, cruzando fronteiras invisíveis? Imagine adormecer hoje com a intenção clara de encontrar um guia espiritual, ou simplesmente de entender melhor uma ferida emocional. E ao despertar, você carrega consigo imagens tão nítidas que parecem mais reais do que a própria vigília. Que impacto isso teria em sua vida prática? Talvez fosse suficiente para tomar uma decisão que você vem adiando, ou para reconciliar-se com alguém de quem se afastou. Talvez fosse a fagulha necessária para enxergar esperança em meio a uma fase difícil. Gurdjieff afirmava que a maioria dos homens não se conhece, que apenas repete padrões como máquinas. Mas o sono, se bem utilizado, pode ser uma via de autoconhecimento poderosa. Ao registrar sonhos num diário, padrões começam a se revelar. Símbolos recorrentes, lugares estranhos que se repetem, emoções que retornam noite após noite. Isso não é acaso. É o inconsciente tentando falar. É a consciência mostrando fragmentos de quem você é e de quem pode se tornar. Quantos de seus sonhos você já esqueceu por não ter dado importância? Quantas mensagens foram desperdiçadas porque, ao abrir os olhos, você se levantou sem sequer respirar fundo e recordar? E aqui está uma provocação. E se parte daquilo que chamamos de realidade fosse apenas mais um nível de sonho? E se a verdadeira vida estivesse escondida exatamente nesses estados que a maioria descarta como irreais? A filosofia, a espiritualidade e até a física quântica começam a sugerir que a consciência
Não se limita ao cérebro, que há campos de informação acessíveis além do tempo e do espaço. Se isso for verdade, cada noite é uma oportunidade de atravessar fronteiras que durante o dia parecem intransponíveis. Você já teve um sonho tão intenso que ao contar parecia uma lembrança, não uma fantasia? Já acordou com a sensação de que conversou com alguém que precisava ouvir? Esses momentos não são apenas histórias noturnas, são convites para perceber que você é maior do que imagina. Conte nos comentários se já viveu algo assim, porque sua voz pode ajudar outros a reconhecerem a grandeza escondida nas próprias noites. O sono, portanto, não é ausência, é presença em outra forma. É um mergulho em águas profundas onde o coração fala em símbolos, onde o inconsciente se abre como livro sagrado, e cabe a você escolher. Vai deixar que essas horas se percam na indiferença ou vai transformá-las em território fértil para a sua consciência crescer? Talvez a verdadeira pergunta não seja o que você sonhou ontem à noite, mas sim, o que você vai escolher sonhar hoje? Há sonhos que se parecem com avisos, mensagens gravadas no tecido da noite que só compreendemos quando a realidade desperta diante de nós. Abraham Lincoln, dias antes de ser assassinado, contou ter sonhado com seu próprio funeral dentro da Casa Branca. Pessoas anônimas relataram ter visto a queda do Titanic antes de a tragédia acontecer. Outras sonharam com os aviões que atingiriam as Torres Gêmeas em 2001. Como explicar tamanha coincidência? Seriam truques da memória, ilusões moldadas pelo acaso, ou a consciência, quando liberta do corpo durante o sono, realmente atravessa o tempo como se ele fosse apenas mais uma cortina? Quando mergulhamos na noite, entramos num território onde a lógica não governa. A sequência linear do passado, presente e futuro dissolve-se e a mente toca algo que não sabemos nomear. O físico John Wheeler já sugeriu que o futuro pode influenciar o passado no nível quântico. Se no mundo das partículas o tempo se curva, por que não admitir que a mente humana, em estados alterados de consciência, pode fazer o mesmo? Quando sonhamos, é como se o relógio do universo girasse em outra cadência, permitindo-nos enxergar fragmentos de um amanhã ainda não vivido. Quantas vezes você acordou com uma sensação estranha, um pressentimento que parecia sem fundamento, mas que depois se confirmou? Quantas vezes um detalhe de um sonho retornou à sua vida desperta como se fosse uma lembrança antecipada? E o mais perturbador, será que já ignoramos sinais que poderiam ter mudado o curso de nossas decisões? Os tipos de sonhos revelam camadas diferentes da alma. Sonhos simbólicos falam com metáforas. Uma casa que representa o estado emocional. Uma estrada que mostra o rumo da vida. Um espelho que reflete a sombra que evitamos encarar. Já os sonhos premonitórios desafiam a lógica e nos fazem suspeitar que somos mais do que meros espectadores do tempo. Sonhos lúcidos trazem a chance de assumir o controle, mudar a narrativa, testar a liberdade em um universo onde tudo se molda à intenção. E os sonhos espirituais, esses são os mais inquietantes, pois carregam a sensação de encontro com algo que transcende a mente, guias, mestres, pessoas que já partiram. Há relatos de soldados em guerra que, em meio ao caos, sonharam com a paz de um campo aberto e florido. Ao despertar, carregaram aquela imagem como escudo contra o desespero. Há histórias de pais que sonharam com acidentes envolvendo os filhos e conseguiram preveni-los. O que isso nos diz? Talvez que a consciência, ao se libertar durante o sono, toque realidades que estão além da nossa compreensão. Talvez o invisível nos visite todas as noites, mas só damos atenção quando o impacto é grande demais para ignorar. Mas existe algo ainda mais intrigante, a ideia de que durante o sono não apenas viajamos para fora do corpo, mas também acessamos planos chamados de astrais.
Antigas tradições esotéricas descrevem o astral como uma dimensão plástica, moldada pelas nossas emoções e pensamentos. O que você sente antes de dormir define o cenário da sua experiência. Medo e raiva podem levar a lugares densos, escuros, caóticos. Serenidade e fé, ao contrário, abrem portas para paisagens luminosas, cidades de luz, encontros com seres de sabedoria. Não se trata de fantasia, mas de uma lei de ressonância. Você atrai aquilo que vibra dentro de você. E se a noite fosse o verdadeiro tribunal da sua alma, onde nada pode ser escondido? E se cada sonho fosse um espelho cruel ou compassivo, mostrando exatamente o que você carrega em silêncio? Essa perspectiva nos provoca a repensar a relação com o sono. Ele não é um intervalo sem importância. Ele é um espelho da consciência, um livro secreto que se escreve todas as noites. George Gurdjieff dizia que vivemos como sonâmbulos, presos em uma ilusão de vigília. Para ele, o verdadeiro despertar é raro, quase impossível sem esforço consciente. O curioso é que durante o sono físico, paradoxalmente, muitos relatam os instantes mais vivos e reais de suas existências. Será que a vida que chamamos de desperta não é também um tipo de sonho prolongado? Será que o sono é justamente a oportunidade de acordar para a realidade maior que esquecemos durante o dia? Há também fenômenos que a ciência ainda evita explicar em profundidade. Pessoas que compartilham o mesmo sonho na mesma noite. Amigos, casais, irmãos que, ao acordar, relatam os mesmos cenários, diálogos semelhantes, emoções idênticas. Como se suas consciências tivessem se encontrado em uma paisagem invisível, acessando o mesmo campo de informação. Jung chamou de inconsciente coletivo esse reservatório universal de símbolos e arquétipos que une a humanidade. A física moderna fala em campo unificado, uma trama invisível que conecta tudo. A espiritualidade sempre soube: não estamos separados, nunca estivemos. E aqui surge outra provocação. Se podemos encontrar outros no plano dos sonhos, será que também podemos encontrar versões de nós mesmos? Quantos de seus sonhos já lhe mostraram um você que parecia mais corajoso, mais livre, mais desperto? E se essas imagens não fossem apenas desejos ocultos, mas fragmentos de outras possibilidades da sua própria existência? Quantas vidas você pode estar vivendo, invisíveis à vigília, mas presentes quando o corpo adormece? As culturas ancestrais tratavam o sono como campo sagrado. Xamãs viam os sonhos como viagens de cura e ensinamento. Monges tibetanos treinavam a lucidez onírica como preparação para a morte, acreditando que quem controla os sonhos aprenderia a atravessar o pós-vida. No Ocidente moderno, porém, reduzimos o sono a uma função fisiológica, esquecendo seu potencial de revelação. Essa redução não nos fez mais sábios, apenas mais pobres. Perdemos o contato com a linguagem secreta que a noite oferece. Você já pensou que talvez cada sonho seja um chamado? Que talvez aquele pesadelo recorrente não seja punição, mas insistência, uma parte da sua alma tentando ser ouvida? Já refletiu que aquele sonho de beleza deslumbrante pode ser uma antecipação do que você pode viver se alinhar suas escolhas com a sua verdade mais profunda? No fundo, a pergunta que ecoa é simples, mas perturbadora. Se o sono é esse território de revelações, por que acordamos todas as manhãs fingindo que nada aconteceu? Talvez porque seja mais fácil continuar vivendo no automático, como Gurdjieff dizia, do que encarar o desafio de acordar de verdade. Não apenas do sono da noite, mas do sono da vida. E enquanto você pensa nisso, a noite já se aproxima novamente com seus véus e mistérios. Quando deitar a cabeça no travesseiro, lembre-se, pode ser que você não esteja apenas sonhando. Pode ser que esteja atravessando fronteiras invisíveis, tocando futuros possíveis, visitando mundos que a mente racional jamais aceitará.
e ainda assim, eles estarão ali, esperando por você. Há noites em que o sono não traz descanso, mas abismos. Quem nunca despertou com o coração acelerado, tomado pelo peso de um pesadelo que parecia mais real do que o próprio dia? A ciência explica que o cérebro, nesse estado, reorganiza emoções, processa memórias e simula ameaças para nos preparar para a vida desperta. Mas será que isso basta para explicar o terror de sentir-se paralisado na cama, incapaz de mover um dedo, enquanto uma presença invisível parece vigiar do canto escuro do quarto? O limite entre biologia e mistério, entre neurociência e espiritualidade, é tênue demais para ser ignorado. O fenômeno da paralisia do sono, tão temido por muitos, já foi descrito em diferentes culturas. No Japão antigo, falava-se em espíritos que se deitavam sobre o peito dos adormecidos. Na Idade Média, acreditava-se em demônios noturnos que sufocavam os fiéis. Hoje, a explicação médica fala de um descompasso entre corpo e mente. A consciência desperta antes dos músculos, ainda bloqueados para evitar movimentos durante o sonho. Mas mesmo com tais explicações, milhares de pessoas relatam não apenas a incapacidade de se mover, mas visões de figuras, vozes e presenças. Como reduzir isso a simples descargas elétricas? Há algo perturbador nesse limiar, quando a mente retorna do que pode ter sido uma viagem além do corpo, encontra o físico como prisão temporária e, nesse entremeio, talvez, perceba realidades que normalmente nos escapam. É nesse ponto que o medo se intensifica, pois a consciência percebe-se nua, exposta a dimensões que não controla. E aqui surge uma verdade difícil. As experiências noturnas, sejam suaves ou aterradoras, revelam não apenas o que está fora de nós, mas também o que carregamos dentro. George Gurdjieff dizia que o ser humano é uma casa mal iluminada, com quartos inteiros desconhecidos até pelo próprio morador. O sono, especialmente em seus extremos, pesadelos, encontros espirituais, projeções fora do corpo, é a chave que abre essas portas esquecidas. O que vemos nessas experiências é muitas vezes o reflexo de nós mesmos, de nossas feridas, de nossas sombras. O monstro que nos persegue em sonhos pode ser o trauma não resolvido. A presença que nos assusta durante a paralisia pode ser a parte reprimida da nossa psique, pedindo para ser reconhecida. O problema não está apenas lá fora, mas dentro. É por isso que algumas tradições espirituais ensinam que até os pesadelos são oportunidades. Eles são mensagens cifradas, provas que nos convidam a enfrentar o medo, a integrar o que rejeitamos, a encontrar coragem. Quando alguém aprende a reconhecer que está sonhando, pode até transformar a cena. Olhar o perseguidor nos olhos, abraçar o monstro, perguntar o que ele deseja, e nesse gesto, descobre que o inimigo era apenas uma faceta de si mesmo. Transformar o sonho é, de certa forma, transformar a vida. Mas quantos de nós têm coragem de encarar esses espelhos noturnos? Quantos preferem acordar, sacudir a lembrança e se convencer de que foi só um sonho? O conforto da negação é tentador, mas custa caro. Significa desperdiçar uma das maiores ferramentas de autoconhecimento que temos. É como receber cartas todas as noites e rasgá-las sem abrir. O inconsciente fala, a consciência responde com silêncio. No entanto, aos que ousam ouvir. Relatos de pessoas que transformaram pesadelos em jornadas de cura são muitos. Alguém que revivia a dor da perda em sonhos, até que, um dia, encontrou no mesmo cenário a oportunidade de se despedir. Outro que era perseguido repetidamente, até que decidiu parar de fugir e descobriu que a figura ameaçadora apenas queria entregar-lhe um objeto, um símbolo de força que carregou para a vida real. Esses exemplos mostram que, por trás do medo, há sempre um convite à integração.
E se fosse assim com você? E se aquela cena angustiante que insiste em voltar nas suas noites fosse, na verdade, uma chave para compreender algo profundo em sua vida desperta? O que mudaria se você decidisse não apenas suportar, mas enfrentar, observar e transformar? Essa pergunta é mais que filosófica, é prática, pois a forma como você lida com seus sonhos revela também como lida com a própria existência. Gurdjieff nos alertava que viver sem consciência é viver como um sonâmbulo. Talvez seja essa a provocação maior do sono. Mostrar que dormimos também quando estamos acordados, presos a repetições, ignorando mensagens internas. O verdadeiro despertar, então, não acontece apenas às 6 da manhã, mas no instante em que você decide olhar para seus próprios símbolos, dores e visões com responsabilidade. E agora, diante de tudo isso, uma nova pergunta se abre como horizonte inevitável. Se o sono pode ser portal, espelho e campo de aprendizado, como podemos usá-lo de forma consciente para transformar nossa vida desperta? A resposta exige mais do que reflexão. Exige prática, escolhas concretas, passos que qualquer pessoa pode aplicar. É justamente aí que começa a próxima etapa, o momento em que o mistério se transforma em plano e o invisível se torna ação real no seu dia a dia. Se até aqui percorremos juntos o território dos mistérios do sono, agora é hora de transformar conhecimento em prática. Porque de nada adianta compreender que a consciência viaja, que os sonhos carregam mensagens e que as noites são portais, se ao amanhecer voltamos para a vida automática, esquecendo tudo como quem deixa a areia escapar entre os dedos. A verdadeira transformação começa quando você decide tornar-se participante ativo da sua própria noite, e não apenas um passageiro distraído. O primeiro passo é simples, mas exige disciplina. Escolha a forma como você vai adormecer. Muitas pessoas entregam-se ao sono depois de consumir horas de notícias pesadas, de se perder em redes sociais ou de se deitar com o coração agitado por discussões e preocupações. E então se surpreendem quando a noite se torna pesada e confusa. Experimente o contrário. Antes de dormir, crie um pequeno ritual. Pode ser uma oração, uma leitura curta e significativa, ou até mesmo alguns minutos em silêncio, respirando fundo e deixando que a mente se acalme. Ao fazer isso, você não está apenas relaxando o corpo, está afinando a vibração da sua consciência, preparando-a para viajar por paisagens mais claras e reveladoras. O segundo passo é estabelecer intenções. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de direcionamento. Ao fechar os olhos, diga a si mesmo em voz baixa ou mentalmente: quero acordar renovado, quero compreender esta dor, desejo clareza sobre este caminho. Essas frases funcionam como setas lançadas para o desconhecido, e noite após noite, sua consciência começa a seguir a direção que você lhe oferece. É surpreendente como, em poucos dias, símbolos, imagens ou até sensações diferentes começam a surgir em seus sonhos. O terceiro passo é manter um diário dos sonhos. Tenha um caderno ao lado da cama. Quando acordar, resista à pressa de levantar-se imediatamente. Fique imóvel por alguns segundos e tente recordar o que sonhou. Mesmo que sejam apenas fragmentos, anote-os. Com o tempo, os pedaços se tornam narrativas e os padrões se revelam. Você começará a perceber repetições, lugares que retornam, pessoas que sempre aparecem, símbolos insistentes. Isso não é acaso, é a linguagem da sua própria alma pedindo para ser lida. O quarto passo é o enfrentamento consciente. Se pesadelos ou paralisias do sono surgirem, lembre-se de que o medo só aumenta a força da experiência. Respire fundo, diga a si mesmo que está seguro e, se possível, interaja com o que aparece. Faça perguntas no sonho. Olhe nos olhos da figura que o assusta. O que parece ameaça muitas vezes se revela mensagem.
Essa atitude de coragem, mesmo no plano onírico, fortalece a forma como você lida com os desafios da vida desperta. O quinto passo é o despertar atento. Muitas vezes levantamos da cama como máquinas, já checando mensagens ou preocupados com as tarefas do dia. Mas há uma janela preciosa nos primeiros minutos da manhã. É quando os restos da noite ainda estão vivos em nós. Aproveite para agradecer, respirar, reler suas anotações e carregar consigo aquilo que aprendeu ou sentiu. Esse hábito cria um elo entre a noite e o dia, fazendo com que o invisível se torne força concreta para a sua rotina. E por fim, o sexto passo é a partilha. Não guarde apenas para si os insights e descobertas que teve. Ao contar seus sonhos, reflexões ou experiências, você dá forma àquilo que parecia apenas abstrato. Compartilhar é também um ato de responsabilidade. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para acreditar que não está sozinha. E ao abrir esse espaço de diálogo, você mesmo passa a enxergar sua jornada com mais clareza e sentido. Tudo isso não é teoria distante, são práticas simples, acessíveis e transformadoras. Talvez você não consiga aplicar todas de uma vez, mas pode começar hoje com um gesto pequeno. Escolher como vai adormecer esta noite. A cada repetição, sua relação com o sono deixa de ser passiva e torna-se consciente. Você passa a ser viajante, não apenas sonhador. E nesse processo, não só as suas noites mudam, sua vida desperta também se ilumina. Agora eu lhe pergunto, está disposto a transformar cada noite em um laboratório de autoconhecimento, em um portal de revelação e em um campo de crescimento? Se a resposta for sim, convido você a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e compartilhe nos comentários suas próprias experiências, sonhos, intuições, símbolos que marcaram suas noites. Porque a sua voz pode ser a chave que ajudará outros a acordarem para a grandeza escondida em cada madrugada.